Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu espero que todos tenham tido uma excelente semana, uma abençoada semana, uma semana de vitórias, mesmo num mundo tão atribulado como estamos ultimamente. Mas nessa noite eu quero convidar a você para participar de um momento muito especial da IBAC. Todos sabem que nós estamos num processo de sucessão pastoral e ainda no mês de junho nós teremos a nossa equipe de sucessão montada, já para estarmos trabalhando nesse assunto. Mas eu pedi para a irmã Rosana que estivesse como uma das líderes do Ministério de Intercessão da IBAC, estivesse montando um relógio de oração, para que toda a igreja pudesse participar deste momento tão importante da igreja. Então, eu quero convidar a você que possa vir conosco, venha participar, toda a igreja unida nesse momento de oração. Então eu gostaria de pedir a você que pudesse entrar em contato com a irmã Rosana, que pudesse marcar um horário para você estar orando pela igreja, por esse assunto específico, pela sucessão pastoral. Então eu conto com você, a IBAC conta com você e certamente o Senhor confia e conta com a tua oração. Eu quero também te informar que uma vez por mês nós teremos uma reunião pelo computador, né, orando também por esse assunto. Então, irmãos, nós estamos engajados na sucessão pastoral como igreja e todos precisam estar unidos nesse momento. Nesta noite nós teremos também o privilégio e a oportunidade de ouvirmos o pastor Ricardo Rocha, lá da Igreja Batista Central de Balneário Camboriú, que nos deixou uma mensagem muito edificante nesta noite. Então eu quero convidar a todos para que esteja conosco nessa nossa próxima hora, acompanhando os louvores e a palavra do Senhor. E tenho a certeza que estaremos todos sendo abençoados nesta noite. Tá bom? Então Deus abençoe a todos e tenhamos todos um excelente culto. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós. Vamos estar louvando ao Senhor e entregar todo o nosso ser a Ele, amém? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, vive em mim será. Sou filho de Deus, se eu sou.
quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Estás acima do que se ouvir, estás acima de tudo que se viu. As riquezas e todos os tesouros, o teu reino já chegou a nós.
Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é poder, luz e vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Se você puder, aplauda o Senhor. Olá, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Eu sou o pastor Ricardo Rocha, um dos pastores da Igreja Batista Central de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
e quero então saudar a Igreja Batista de Curuçá, em Santo André, com a graça e a paz do Senhor. Nós temos um querido irmão em comum, não é, que é o irmão Cláudio, que ele me pediu para gravar esse vídeo, fazer essa mensagem nesse momento que a igreja passa de tristeza pela perda do seu pastor Giovanni. Então eu queria desde já dar os meus sentimentos, meus pêsames à igreja que passa por esse momento de muita dificuldade. E gostaria então de compartilhar um texto da Sagrada Escritura, porque é ela que Deus usa para fortalecer a nossa fé, é ela que é essa palavra inerrante, infalível, que Deus usa para o nosso crescimento, despertamento, consolo. Então nada melhor do que pegar a palavra de Deus e abrirmos e ver a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Por mais que estejamos aqui distante, né, e por vídeo, eu quero pedir que você acompanhe o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para que juntos possamos ver a verdade de Deus, né, como os bereanos, comparar aquilo que está sendo dito com aquilo que está escrito, para termos a certeza de que estamos recebendo a palavra de Deus, porque é ela que nós queremos ouvir, é a voz do Senhor que nós desejamos nessa noite. Então mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Eu gostaria de trabalhar num texto muito conhecido, que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, que é o Evangelho de João, capítulo 14, nos versos de 1 a 3, mas é uma verdade tremenda, uma promessa maravilhosa, que é atemporal e ela nos atinge em todos os momentos de nossa vida, mesmo que tenhamos histórias diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes. Essa é a verdade, ela se mantém firme, inabalável durante todos os séculos, desde quando Jesus assim proferiu, e ecoa até os dias de hoje para sustento, conforto, ânimo do seu povo, da sua igreja. Então o Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Abra sua Bíblia comigo, mantenha aberta. Mas antes de ler o texto propriamente dito, eu gostaria de dar o contexto para você. Estamos aqui na quinta-feira que precede a crucificação. Jesus então ele chama os seus 12 discípulos para um tete-a-tete, para umas últimas instruções antes da crucificação. E se você parar para pensar, até mesmo nos dias de hoje, se alguém soubesse que iria falecer e chamasse os seus queridos para perto e fosse dar as últimas instruções, tenho certeza que seriam umas últimas palavras de muito significado e muito importante, particularmente para cada uma daquelas pessoas. E Jesus então chama esses 12 para dar essas últimas instruções antes da cruz, naquele último momento antes da crucificação com os seus 12. E ali naquele cenáculo acontece muita coisa que vão abalar a estrutura daqueles discípulos, que vão chacoalhar com as suas bases e praticamente deixá-los sem chão. E no capítulo então 13, Jesus dá praticamente 3 grandes notícias para eles, no começo dessa conversa, dessas últimas instruções, antes de entrarmos no capítulo 14. No capítulo 13, ele fala que haverá um traidor entre eles. Nenhum daqueles discípulos tinha a menor ideia quem poderia ser aquele traidor. Eles andaram 3 anos juntos, tanto que eles ficaram atônitos e ficaram questionando quem será o traidor. Pedro fala para João, pergunta para o mestre, João se inclina sobre o peito de Jesus e fala, Senhor, quem é ele? E Jesus fala, é aquele que eu vou dar o pão e molhado, né, no vinho, e entrega para Judas. Fala para Judas, faz o que você tem que fazer e faça depressa. Judas sai para traí-lo, mas ninguém tem a mínima ideia. Acham que ele vai resolver alguma coisa que Jesus tinha pedido para ele. Então houve ali, na verdade, o anúncio de um traidor. Logo em seguida, Jesus dá uma segunda notícia. Ele fala, olha, eu vou partir. Eu vou deixar vocês. E para onde eu vou agora, vocês não podem me acompanhar. Imagine o coração desses discípulos. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram trabalho, deixaram família, deixaram uma perspectiva talvez de futuro. E agora Jesus fala que vai partir. Mas que negócio é esse? Eu esperava que o Senhor ia restaurar Israel nesse tempo. O Senhor falou que nós julgaríamos as 12 tribos de Israel. O Senhor é o Messias. Os inimigos seriam vencidos. E agora o Senhor diz que vai embora. Como assim? O coração deles com certeza ficou completamente confuso, perplexos. Então eu tinha um traidor sendo anunciado e agora Jesus falando que vai partir e eles não poderiam segui-lo para onde ele estaria indo. Pedro, é claro, impetuoso, se levanta e fala, Senhor, estou pronto para ir aonde o Senhor quiser.
junto contigo. Estou pronto até para ser preso e morrer pelo Senhor. E aí Jesus fala, Pedro, você está pronto para dar a sua vida por mim? Que na verdade essa era uma obra de Jesus, né? É Jesus quem ia dar a vida por eles. E Pedro fala, você está pronto para dar a vida? Ele diz a Pedro, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagine o cenário nesse cenáculo. Nas últimas instruções, na última noite de Jesus com os seus 12, antes da crucificação, anuncia um traidor. Jesus diz que vai deixá-los, e para onde ele está indo, os discípulos não poderiam ir agora. E Pedro, grande Pedro, iria negá-lo 3 vezes. Parece que tudo estava arruinado. Tudo estava indo por água abaixo. Projeto de vida, a esperança messiânica parece que estaria acabado. E agora, o que eles iriam fazer? E é claro, o coração deles, como de todo ser humano, experimentou um sentimento que nós conhecemos muito bem, que se chama ansiedade, preocupação. E na verdade é a grande enfermidade do nosso tempo, né? Ansiedade. Cristãos que conhecem a Deus, que amam a Deus, experimentam e passam por isso. E aí nós entramos no capítulo 14. Nesse contexto onde parece que tudo está arruinado, tudo está caindo por terra, e existem somente decepções, desapontamentos à frente, Jesus vira para os seus discípulos e diz essa frase maravilhosa que ecoa 2000 anos e que atinge em cheio os nossos corações no século 21. E ele diz, leia comigo, João capítulo 14, verso 1, que diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Que versículo maravilhoso. E eu quero que você absorva mesmo o peso dessas palavras, porque Jesus é aquele que precisava ser confortado, conforme a gente vê o que vai acontecer, né? E humanamente falando, é claro, ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ele está sendo traído por um dos seus amigos, ele vai ser negado por um outro amigo. Os homens vão cuspi-lo, vão batê-lo, vão surrá-lo, vão pregá-lo a uma cruz, vão zombar dele. Haverá a ira de Deus sobre ele na cruz do Calvário, e ele vai experimentar a morte. Tudo isso vai acontecer e o seu coração com certeza está angustiado, tanto que nós vemos isso depois mais na frente no Getsêmani, onde ele chega a orar, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O seu coração estava aflito, querido. Mas ele que precisava de consolo, humanamente falando. Se existe alguém que precisava de um amparo, de um ombro amigo, de uma palavra de ânimo naquele momento, seria Jesus. Mas naquele momento ele vira para os seus 12. Na verdade os seus 11, porque Judas já tinha saído e deixado. E como mesmo Jesus disse, ele era o filho da perdição. Ele vira para os seus 11 e diz, não se turbe o vosso coração. Não se preocupe, não deixe o teu coração ficar pesado. Não esteja ansioso, né? Parafraseando Paulo, então, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que nós temos aqui é a palavra do Redentor ecoando 2000 anos e atingindo em cheio o nosso coração nessa noite. Porque nós também passamos por ansiedades e situações que parece que tiram o nosso chão. E para você nessa noite, essa é a primeira palavra, não turbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. E eu quero então trazer nessa noite 2 atitudes, 2 ações que você tem que ter no meio da adversidade que vão te ajudar. Então 2 ações, 2 atitudes para você ter no meio das adversidades, no meio da pandemia, no meio das perdas da vida. E a primeira delas é, confie na soberania de Deus. Número 1, confie na soberania de Deus. Nós ficamos ansiosos e preocupados porque nós estamos olhando com os nossos olhos humanos. Essa visão tão pequena que nós temos. Nós não sabemos nem o próximo minuto que vai acontecer. Não sabemos quando e onde e o que será a nossa próxima refeição, quanto mais o dia de amanhã. E aí nós nos preocupamos, isso traz uma insegurança, mas queridos, nós somos chamados a andar pela fé. Somos chamados a colocar os olhos em Cristo e confiarmos na sua soberania. E quando nós pensamos na soberania, esse deveria ser um dos primeiros atributos que deveria vir à nossa mente quando nós pensamos em Deus. Se eu falo para você, olha, me fala quem é Deus. Descreva a Deus para mim, é claro, de acordo com as Escrituras, né? Você vai nas Escrituras para saber quem é Deus. Mas descreva quem é Deus. A sua soberania devia ser um dos principais atributos que você deveria trazer à memória quando você fala sobre Deus. E a soberania de Deus significa que Ele está no absoluto controle de todas as coisas.
Nada foge do seu controle, nada passa despercebido. O salmista diz que ele não tosqueneja. Ele eleva os seus olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar meu pé, não tosqueneja, ou não dorme no ponto, não cochila o guardião de Israel. Soberania significa que ele não só conhece todas as coisas na sua onisciência, mas que ele determina todas as coisas. Presta atenção nisso. Existe algo na divindade que se chama providência. Ele faz tudo de acordo com o seu querer, como ele quer, quando ele quer, como ele quer. Ele é soberano. Nada de Jó, nada pode frustrar os planos de Deus. Ele fala, as coisas executa. Isaías mesmo diz, tudo aquilo que ele quer fazer, ele faz. Tudo que ele determinou, ele vai fazer. Isso é a soberania de Deus. E eu e você temos que descansar nessa soberania. Por isso que ele pode falar: não se turbe o vosso coração. Ele está no absoluto controle. Então, se os discípulos estavam pensando: está tudo arruinado, está tudo acabado, temos um traidor, Pedro vai negá-lo, Jesus vai partir para um lugar onde nós não podemos ir, acabou tudo. Querido, na verdade não acabou absolutamente nada, mas está tudo começando. É uma outra perspectiva, está tudo começando. Porque Deus está no controle absoluto, está sentado no seu trono. O trono está ocupado pelo nosso Salvador que rege a história. Não pense que Deus é um Deus deísta, numa visão deísta, né? como alguns creem, onde como se ele tivesse criado todas as coisas, dado corda num relógio chamado natureza e soltado esse relógio para funcionar de acordo com o seu próprio passo. Não, Deus ele age, Deus interfere, Deus está fora do ambiente físico, dessa estrutura de tempo, dessa estrutura das leis que governam a natureza, mas ele sim age poderosamente, interfere na nossa história, rege a nossa história e cada coisa que acontece está sob o comando, permissão, direção do nosso Deus. Entenda isso. As coisas não estão soltas ao acaso, não existe sorte, existe um Deus no trono que comanda todas as coisas. E ele comanda em todas as dimensões, desde uma esfera macro, em algo grandioso e surpreendente, até nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu quero te dar um exemplo aqui dessas duas dimensões. E enquanto você segura aí em João capítulo 14, abra lá comigo em Hebreus capítulo 1, verso 3. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Hebreus 1, 3 diz assim. Vou esperar um minutinho aqui para nós acharmos o texto. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Eu vou ler esse texto na nova versão transformadora, que eu gostei muito da forma como eles colocaram. Diz assim então a palavra de Deus, Hebreus 1, 3. O Filho irradia a glória de Deus. Olha que tremendo. Ele expressa de forma exata o que Deus é. Não é demais isso? Ele expressa de forma exata o que Deus é. E olha agora, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. A Ara e a Revista e Corrigida, ela vai dizer também com a palavra do seu poder ele sustenta todas as coisas. Entenda que essa é a soberania de Deus, o controle de Deus numa esfera muito mais macro. Se os planetas estão girando em torno do Sol, não é porque Deus deu a corda num relógio e soltou para que assim funcionasse. Se os planetas estão girando em torno do Sol, é porque Cristo está assim sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se o mundo gira, nosso planeta gira no seu próprio eixo, no movimento de translação, ele faz isso, porque Cristo sustenta esse movimento com a palavra do seu poder. Se os mares eles respeitam um limite e não ultrapassam aquele limite, é porque Cristo sustenta as coisas com o seu poder. Se eu tenho dia após dia a natureza agindo como está agindo, é porque Cristo está sustentando assim com a palavra do seu poder. Ele está no absoluto controle de todas as coisas. Essa é a esfera macro. Mas ele também está no trono completamente soberano nas coisas mínimas que aos nossos olhos são ínfimas e pequenas. Por exemplo, olha o que diz Mateus capítulo 10. É o meu segundo texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versos 29 a 30. Vamos abrir lá? Evangelho de Mateus capítulo 10, versos 29 a 30. Agora eu vou ler na Revista e Corrigida de Almeida. Olha o que diz a palavra então do Senhor. Mateus 10, 29 a 30. Diz assim:
Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Olha que interessante, parece que é algo tão pequeno, né, tão ínfimo, que ele comanda, controla até mesmo os pardais do céu. Não cai um passarinho do céu, não se vende um passarinho por 1 centavo, se ele assim não determina, não fala, não permite que aconteça. Ele está no absoluto controle até das coisas pequenas. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Algo que parece tão insignificante, mas ele continua no controle e no trono de todas as coisas. Olha a dimensão da soberania de Deus. Por isso que ele pode virar para os seus discípulos e para nós hoje e dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A ansiedade bate, a tristeza bate, crede em Deus, crede também em mim. Ah, mas se Deus é soberano e pode todas as coisas, determina todas as coisas, por que que ele não traz então a cura? Querido, Deus vai sempre agir da melhor forma para a situação de acordo com a sua vontade. Agora, quem disse, com todo o respeito aos nossos queridos irmãos que perderam entes queridos, quem disse que a cura é a melhor coisa na situação? Quem disse que a cura é a resposta nessa situação? A resposta vai ser sempre Deus, a sua vontade, os seus planos. Imagine a alegria dos nossos queridos que morreram em Cristo. Por mais que o Covid os tenha levado, imagine a alegria deles estarem agora com o Salvador. Estarem agora sem a mancha do pecado. Estarem agora nos braços do Redentor, experimentando a festa do céu com o nosso Salvador. Querida, é inigualável, incomparável. É claro que nós choramos a perda, nós sentimos a perda, mas a alegria que eles estão agora é indizível, indescritível. E o melhor de Deus está sendo feito, só que nós somos muito limitados, nós queremos o melhor de acordo com os nossos próprios propósitos e a nossa própria visão tão limitada. Enquanto o propósito de Deus, que é superior, que é maior, que nunca será frustrado, ele se cumpre. Então não olhe para as circunstâncias com as lentes humanas que você e eu temos, mas olhe com as lentes da fé, com a perspectiva de Deus, sabendo que Ele está no controle. Não é o Covid quem define as coisas, não é o câncer que define as coisas, não são as situações financeiras, as crises econômicas que definem as coisas. Quem define tudo é o Senhor Jesus, que está no trono da sua glória, comandando, determinando, permitindo cada coisa que acontece em nosso viver. Entenda isso, é a soberania de Deus. Ele não está de fora, não está sendo pego de surpresa, não existe planos B para Deus. Ele está no absoluto controle, nada está arruinado, mas tudo está iniciando. E os discípulos aqui, eles iam experimentar isso, porque Jesus precisava ser entregue nas mãos dos pecadores, para morrer, para limpar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, e depois precisaria ressurgir dentre os mortos para vencer a morte, para que nós também pudéssemos um dia ressuscitar, e ele iria ascender aos céus para que depois o Espírito viesse para estar conosco todos os dias, para nos dar poder para sermos testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra. Percebe como tudo tem um propósito maravilhoso, como o plano de Deus está sendo executado porque ele está no absoluto controle. Então, diante das dificuldades, as adversidades da vida, tem essa primeira atitude: confie na soberania de Deus. E ela deve alegrar o seu coração e trazer descanso para a sua alma, sabendo que nada do que você está passando está fora do controle de Deus, fora da ciência de Deus, fora da permissão de Deus. Segunda atitude diante a pandemia, diante as adversidades da nossa vida. Segundo lugar, entenda que existe um futuro melhor. Entenda que existe um futuro melhor. Olha o verso 2 e o verso 3 do nosso texto. Vamos lá, João 14, 2 e 3 diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estou esteja vós também. Aqui nós temos uma promessa maravilhosa. Meu, como é tremenda essa promessa. Porque ele diz assim: eu vou preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, não se desespere, não fique ansioso. Eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar. Aí quando ele fala vai preparar um lugar, é um lugar, você pode ter certeza que você vai ficar de queixo caído. É um lugar incomparável, inigualável. Se você já acha essa natureza, esse mundo que Deus criou algo lindo, e ele é lindo,
você espere para ver o céu. Espere para ver esse lugar que Jesus preparou. Porque por mais bonito que seja esse mundo, por mais admirável que seja essa natureza, quem nunca ficou de queixo caído ou sem palavras diante um pôr do sol, diante a imensidão do mar, não é verdade? Ou de poder ver a beleza de uma flor. Tudo isso, por mais belo que seja, foi manchado pelo pecado. Imagine a nova criação redimida, a nova criação sem o pecado, a nova criação, esse lugar que Deus foi nos preparar para que a gente estivesse com Ele para sempre. Imagine só. A gente passeia aqui em Balneário Camboriú e no nosso litoral catarinense. Se você nunca teve a oportunidade de conhecer essa região, coloque na sua agenda, viu? Porque vale muito a pena. Mas a gente fica tão impressionado com a beleza desse lugar, com a criação de Deus. Mas nada se compara com aquilo que Deus vai ainda fazer descer do céu. E a gente vê isso lá em Apocalipse 21, 22, essa nova Jerusalém que desce do céu. O novo céu e a nova terra. Eu sei que existem várias formas de se interpretar o Apocalipse. Existe a forma histórica, a forma preterista, ideológica e a futurista. Eu particularmente entendo de uma forma futurista, é claro, respeitando toda a interpretação das metáforas, dos simbolismos, das figuras de linguagem, mas eu particularmente entendo que é algo futuro. E que algumas das expressões ali é algo literal, de fato. Então, quando diz que vai vir uma nova Jerusalém, preparada por Deus, que vai descer do céu até esse lugar, para onde nós iremos passar a eternidade, eu literalmente creio assim. E entendo o texto dessa forma, quando eu vejo que serão ruas de ouro, que seria uma praça de ouro puríssimo, límpido como cristal, que vão haver 12 portas e as suas portas serão como uma pérola de uma peça só. Eu entendo que vai ser assim. Que bom que escatologia é uma dimensão, não é um ponto primário, né, da nossa fé cristã, mas até um ponto secundário e até terciário que nos permite sim trabalhar dentro dessa possível especulação escatológica, mas eu creio dessa forma literal desse texto. E eu fico imaginando que um dia estaremos naquela cidade, estaremos naquele lugar maravilhoso onde nós vamos ficar impressionados com a grandeza e com o poder de Deus dessa criação. Existe um futuro melhor. Mas o que eu quero que você preste atenção nesse texto, por mais que exista um futuro melhor, por mais que exista esse céu maravilhoso nos aguardando, por mais que Jesus foi preparar esse lugar e ele vai voltar para nos levar, o texto diz algo que é muito particular. Olha o que o texto diz aqui no verso 3, ele fala assim: eu irei preparar o lugar e voltarei para levar vocês para mim mesmo. Olha essa particularidade. É lógico que ele vai nos levar ao céu. É claro que ele está nos preparando o lugar e ele vai voltar na sua segunda vinda, não é? Nos arrebatar e ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas o interessante é que ele fala que vai nos levar para si mesmo, porque ele é a grande bênção, não é? Desse lugar maravilhoso que é o céu. É claro que assim, quando a gente pensa em céu, talvez as pessoas tragam na sua mente uma ideia fantasiosa, medieval, onde pensa que nós vamos virar um anjinho gordinho sentado numa nuvem tocando harpa por toda a eternidade. Nada poderia estar mais longe da verdade, né? A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. Diz que é uma cidade celestial. Dr. Heber Campos, ele costuma dizer que é uma cidade literal onde vai haver coisas para nós fazermos nessa cidade. Não um trabalho suado para sustento, nada disso como padrão desse mundo do trabalho secular, mas sim um trabalho onde vai gerar a glória para Cristo, um trabalho onde vai bendizer o nome do Senhor, vai ser para a honra do seu santo nome, algo que nós vamos fazer com toda alegria, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com toda a nossa capacidade. E eu gosto muito dessa ideia, por mais que seja ainda uma questão especulativa, eu gosto muito dessa ideia, mas por mais que exista toda essa dimensão do lugar físico do céu, a maior bênção vai ser a presença maravilhosa de Cristo. É estar com Ele, é olhar para aqueles olhos doces que nos amaram, é ouvir a sua voz pura e perfeita que chamou o nosso nome um dia, é ser abraçado por esses braços que nos trazem a salvação. A grande bênção do céu, na verdade, é a presença maravilhosa de Cristo. É um lugar físico, sim, e nós vamos estar fisicamente
glorificados com Ele sim, vendo o Salvador, tocando nele. E Ele falou, vou levar vocês para mim mesmo. Vocês vão estar comigo. E aqui é essa segunda atitude diante da pandemia, as adversidades, as tristezas. Saiba que existe um futuro melhor. E esse futuro é em Cristo. Por isso os nossos olhos, queridos, não devem ficar fixados nas coisas que são desse mundo. O apóstolo Paulo fala isso mesmo. Olha, não fique com os olhos nas coisas desse mundo. Pense nas coisas do alto, não é? Porque esse mundo é passageiro, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, então não posso gastar todos os meus esforços, os meus talentos, toda a minha vida para as coisas terrenas, mas eu tenho que mirar no céu, eu tenho que colocar um objetivo no céu, eu tenho que saber que lá é o meu destino final e eu estarei com meu Salvador, existe um futuro melhor. Então quando vier as adversidades, em primeiro lugar, eu saber que Deus está no absoluto controle. Em segundo lugar, saber que há um futuro melhor, que há um lugar incomparavelmente melhor que nos aguarda. Por isso que Jesus vira para os seus discípulos e fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando preparar, voltarei uma outra vez. E levarei vocês para mim, para que onde estiver, estejam vocês também. É muito interessante que, na visão dos discípulos, tudo estaria acabado, tudo estaria arruinado. Jesus ia deixá-los, eles iam ser dispersos, um traidor estava entre eles, Pedro ia negá-lo. E agora, tudo acabou. O pastor faleceu, a crise econômica, a situação está difícil, o índice de violência. E agora o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, confie e descanse na soberania de Deus. Você vai experimentar algo tremendo quando você confiar e descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Descanse e se submeta, se renda à sua soberania. E em segundo lugar, saiba que existe um lugar, um futuro muito melhor. Gostaria de orar com você nessa noite. Vamos abaixar a cabeça, fechar os nossos olhos. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, eu oro pela Igreja Batista no Curuçá. Peço, Deus, que a tua consolação venha sobre cada coração. Que eles, ó Deus, tenham seus olhos agora elevados ao Senhor e vejam a tua soberania. Vejam o teu absoluto controle, o teu poder regendo a história como o Senhor quer e que possamos descansar nessa soberania. Confiar no Senhor, nos submetermos ao Senhor e descansarmos, sabendo que Tu és o nosso Deus, está no controle e que tens um futuro melhor para cada um de nós. Sustenta essa igreja, fortalece, conduza nos teus caminhos para que ela cumpra a sua missão a cada dia. Em nome de Cristo Jesus, eu entrego cada um desses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
lugar é do Senhor. Esse lugar